Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Os que encontraram, digam amém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprindo. Eu sou o Alfa. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite conforme Tu queres. Que o Senhor, através do Teu Espírito, venha nos envolver. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração. Faz de nós o que Tu queres. Te glorificamos e Te adoramos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, o texto que nós acabamos de ler está trazendo com muita propriedade a notícia, a descrição, as condições daquilo que futuramente nos espera, nos aguarda. O que o texto bíblico está frisando aqui é algo que eu, você, nós ainda não vimos com os nossos olhos nitidamente. O que o texto bíblico está frisando com muita clareza é a respeito da onde futuramente nós vamos morar. Vai chegar um momento em que nós vamos se mudar desta terra.
E para onde nós vamos, não precisamos levar nada. Entendemos a forma do Senhor trabalhar para a vida com o seu povo. Quando o Senhor chamou os discípulos, enviou de 2 em 2. Naquele tempo disse: não leve sandálias, não leve bolsas, não leve nada, porque aonde vocês chegarem, vão suprir vocês de tudo. Os carros luxuosos, as casas mobiliadas, os melhores calçados, as melhores roupas, os melhores utensílios, os atavios de ouro e de prata, tudo o que está sobre esta terra, sobre este solo, aqui mesmo ficará. Quando alguém parte desta vida, ainda temos a oportunidade de vestir pela última vez o seu corpo físico, a sua matéria. Mas quando olhamos para o mundo espiritual, nem a roupa do corpo levaremos desta terra. Mas uma certeza que não quer calar é expressada claramente em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 em diante. A descrição do texto comprova o que existe após esta vida. Quando olhamos para alguém que partiu, vemos o corpo sem vida, despedimos, choramos, lamentamos, e por nossas limitações humanas, desejamos que os tais estivessem aqui. Há muitos anos atrás, antes do Senhor colher a minha irmã para Cristo, meu pai estava deitado em sua cama, descansando. De repente, aparece um clarão no teto do quarto. E uma mão estendida sobre ele, para ele. A alma dele saiu do corpo. Quando estava assim, entre a cama e o teto do quarto, a alma no meio, ele olhou para a cama e viu o seu corpo deitado. Naquele momento, aquela mão era a mão de um anjo. O puxou depressa. Foi muito rápido. Ele destaca que eles sobrevoaram em uma velocidade que não dá para decifrar, descrever. Até que eles chegaram em um ponto, em um lugar, em que agora estava com ele um anjo pequeno. Pequeno. Este anjo pegou ele pela mão e mostrou para ele um caldeirão fervendo, um caldeirão de trevas. E ao aproximar daquele caldeirão de trevas, ele visualizou vermes, muitos vermes, não poucos, muitos, borbulhando, se mexendo dentro daquele caldeirão. E o anjo falou para ele: este caldeirão é a terra.
o mundo jaz no maligno, mas você tem uma missão, e essa missão ainda não acabou. Quem está me ouvindo, diga amém. Daquele momento, o anjo pegou na mão dele mais uma vez, e eles sobrevoaram por cima de um grande, imenso jardim, que não dá para decifrar. É incomparável a qualquer flores que nós vemos em vida terrena. E meu pai chegou a destacar que as flores, conforme elas se moviam, saíam louvores de adoração a Deus. Aquela imensidão de flores. E de longe uma voz falava com ele: olha lá à frente. E ele viu, de longe, a cidade santa. Ele diz: meu filho, é incomparável tentar descrever, mas dá para ver brilhando ouro puro de longe, distinguindo-se de ruas, uma após a outra, e as casas lá, é incomparável a descrição de casas terrenas, mas uma coisa deu para ver: só tem janelas, não tem portas. O que a gente entendemos com isso? Lá nós vamos voar. Aleluia, aleluia. Irmãos, a presença era tão forte, que ele almejava entrar na cidade. Era algo mais forte do que ele, era como um imã que o atraía, que o puxava. Era uma presença tão importante, tão gloriosa, tão maravilhosa, que ele não queria se ausentar dali, ele queria entrar na cidade. E ele disse: eu pensava comigo mesmo, se do lado de fora da cidade eu estou sentindo o que eu estou sentindo, imagina dentro da cidade. Ele não queria em hipótese alguma voltar para esta terra, não queria, irmãos, não queria. Ele diz: o lugar é algo, não tem como descrever a tão perfeição daquele lugar. Esta terra é podridão se comparado ao que temos lá preparado para nós. Até que em um determinado momento, o anjo pegou na mão dele e disse: você vai voltar. Ele disse: eu não quero voltar, mas você tem que voltar. A sua missão na terra ainda não acabou. Mesmo sem querer voltar, o anjo trouxe de volta. De repente ele desperta no corpo. E os anos se passaram. E no dia que meu pai recebeu a notícia que a minha irmã havia sido assassinada, ele estava pastoreando na Santa Maria Norte. Ele veio com um pastor dirigindo o carro para ele, ele não conseguiu dirigir. E no percurso de lá até a chegada do balão do Novo Gama, ele veio orando e falando com Deus e dizendo: Senhor, eu não aceito. Eu sou um homem de Deus. Eu tenho feito a tua vontade. Eu tenho ganhado almas para o teu reino. A cada dia eu zelo pela minha comunhão e pela minha fidelidade com o Senhor. Eu não aceito, Senhor. Quando eu chegar lá, eu vou orar, e o Senhor vai ressuscitar a minha filha. Eu quero ela de volta com vida. Uma voz incomparável tomou conta do veículo e bradou forte no coração do meu pai. Foram poucas palavras, porque o nosso Deus é Deus de poucas palavras, mas quando ele fala, acontece segundo a sua palavra. E ele disse assim: meu filho,
Não, ele diz que tremeu até os ossos. E a voz bradou dizendo: meu filho, quando eu te levei lá, tu quis voltar? Ele baixou a cabeça e disse: não, Senhor, eu não quis voltar. Então por que é que você quer que ela volte? Se tivéssemos a oportunidade de perguntar para os nossos entes queridos que partiram: vocês querem voltar? Sem sombra de dúvidas, os que partiram com o Senhor não desejam voltar para esta terra. Por que é que não desejam voltar para esta terra? Porque eis que faço tudo. Quem disse foi o Senhor. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. O que nós entendemos com isso? Se nós quisermos encontrar com aqueles que tanto amamos, precisamos seguir as orientações do Mestre. E quais foram as orientações do Mestre? Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem vencer, lembre-se todos os dias, todas as vezes que você pensar em parar, em desistir, lembre-se: eu posso até querer desistir, parar, mas eu não vou, porque eu quero vencer para entrar na cidade santa. Irmãos, isso não é historinha. A Bíblia descreve claramente: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, ele mesmo faz questão de destacar: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Ele descreve: eu vi. João fez questão de deixar bem claro: eu vi, que isso fique claro, não foi coisas que eu escutei falar, não foi algo que me contaram, não foi algo que eu fiquei sabendo. Eu, João, vi a cidade. Existe uma cidade. Ele prometeu que iria fazer esta cidade. Quando ele se ausentou, ele disse: eu vou vos preparar-vos um lugar. E depois que preparar, eu tornarei para levar vocês, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Aleluia, aleluia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Versículo 4. Já estou concluindo. Versículo 4. E Deus, aleluia, aleluia, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, toda, não é um pouco. O Senhor enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. E não haverá. Diga para o seu irmão lá: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
está entendendo? Está entendendo? Se não quisermos enfrentar o que está por vir, para aqueles que aqui ficarem, precisamos nos colocar na posição que Deus exige de nós. No versículo 5, a Bíblia diz assim: e o que estava sentado sobre o trono. Diga assim para o seu irmão: você sabe quem está sentado sobre o trono? Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, preste atenção nisso aqui. Ele fez questão de frisar: e o que estava assentado sobre o trono. Disse, o que ele disse? Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Sabe quem estava falando com João? O Senhor, o Pai da eternidade, o Pai das luzes, o Príncipe da paz, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Foi ele. Escreve, João, que isso fique escrito, para que todos saibam que estas palavras são verdadeiras e fiéis. João não inventou o que estava dizendo. João deixou notório aquilo que ele viu, e não somente o que ele viu, aquilo que foi determinado sobre a sua vida. Se ele está mandando, eu tenho que escrever. Que fique claro, são verdadeiras e fiéis. Quem vencer herdará todas estas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Aqui eu entro com a conclusão dizendo: vai ter muita gente que vai bradar com os ai naquele dia, no grande dia da vinda do Senhor. Se ouvirão sobre a terra muitos ai, muitas lamentações sobre aqueles que aqui ficaram. Quem é filho sabe do que eu vou dizer. Na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua juventude, quando o seu pai e a sua mãe uma vez saiu de casa e deixou você para trás, qual foi o sentimento? Tem uns que chorou, o vizinho disse: teu filho está chorando aí desde a hora que tu saiu. Está nos grita aí, está parecendo que está morrendo. Não, mas foi rapidinho. Foi só uma hora. Pois é, bastou uma hora. Está lá gritando, desesperado. Pensei até que estava morrendo. Subi no muro, perguntei o que foi. Disse: mamãe me deixou. Papai deixou eu que sozinho em casa. Mas ali ainda tem uma oportunidade, porque o pai e a mãe volta. Mas quando chegar o grande dia, muitos filhos vão procurar os seus pais e não vão encontrar. Muitos pais procurarão seus filhos e não vão encontrar. Escute o que eu vou lhe dizer aqui agora. Isso é muito forte, irmãos, muito forte. Filhos e filhas que não serviram a Deus, que desprezaram a palavra, que rejeitaram os ensinamentos bíblicos e os ensinamentos paternos, não seguiram os aconselhamentos e as orientações de seus pais.
gritarão, lamentarão, dizendo: ai! Por que é que eu não fiz o que eu deveria fazer? Por que é que eu não dei atenção à palavra do Senhor que foi pregada ao meu coração? Pai, mãe, socorro! Eu não quero ficar aqui tarde demais para os que ficarem. Grande será o sofrimento. E quando nós falamos acerca da condenação ao sofrimento eterno, é mais profundo ainda. Não haverá dinheiro que pode tirar um homem e uma mulher do Hades. Seus bens, suas mobílias, suas riquezas, seu real, seu dólar, seus benefícios, seus diplomas, seus estudos, suas faculdades, os seus empregos, nada poderá tirá-los do Hades. Aqueles que partirem sem Cristo é caminho sem volta. Filhos gritando: pai, mãe, me tira daqui, socorro, mãe, socorro, pai, socorro, pais gritando: alguém me ajuda, alguém me tira daqui, chama lá o pastor, chama o liderança, chama a liderança, chama quem possa me... Tarde demais. O seu pai, a sua mãe, o seu colega, o seu irmão, a sua irmã, não poderá te tirar de lá. Certa feita, o Deus da Bíblia diz que daria o homem pelo resgate da sua alma. O homem daria tudo, tudo pelo resgate de sua alma. Eu lembro que um grande amigo foi preso uma época, e a família juntou tudo, foi lá e tirou ele. No dia que ele saiu, ele não me deu um abraço, ele me deu uns 30 abraços. Eu ainda brinquei com ele e falei assim: e aí, queridão, grande amigo, tu tá com um cara que quem queria ficar mais uns 5 dias lá, né? Ele disse: está repreendido, eu não aguentava ficar mais nem uma hora. Misericórdia. Aquilo é um inferno. Eu disse: é nada. Aquilo não é inferno, aquilo ali é só um conta-gotas do que é o inferno. Ele disse: a comida é horrível. Rapaz, lá no inferno que é pior ainda, só tem verme. E o verme nunca morre. A dor nunca passa. O sofrimento é constante. Inferno, Hades, abismo, lago de fogo, é caminho sem retorno, é caminho sem saída, é beco sem saída, é profundidade sem subida, é descida sem subida. Mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Persevere até o fim, lute pela sua salvação, lute pela sua comunhão, não se entregue, não baixe a cabeça, não recua, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor diz assim: eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu finalizo na proporção espiritual, dizendo a cada um de nós que estão no templo, os que estão em casa e os que serão alcançados por esta palavra: é nós que decidimos se nós vamos morar eternamente, futuramente, na cidade santa. Olha só, morar, residir, habitar, permanecer na cidade santa, aonde não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá tristeza, nada disso, nada. Certa feita, João descreve também dizendo que lá não vai precisar de luz para clarear a cidade, porque a luz do próprio Deus a iluminará.
Agora eu concluo dizendo, você e nós decide. Morar na cidade, onde o condomínio da cidade tem ruas de ouro e muros de cristais reluzentes, aonde o que guarda a cidade é o próprio Deus, aonde quem vai servir não é nós a Ele, mas a Bíblia diz que Ele é que vai nos servir. Aleluia, aleluia, aleluia. É nós que decidimos se queremos, se vamos morar futuramente na cidade santa ou se nós vamos morar no lago. Diga para o seu irmão, você prefere a cidade nova, mas não é aquela depois do Lago Azul não, vigia, viu? A cidade nova é a nova Jerusalém. Diga, cidade nova, cidade santa ou no laguinho? Aí tem no Lago Norte, Lago Sul, até no Lago Azul, mas não é nenhum desses lagos. A Bíblia chama de lago de fogo. O Hades, o lago de fogo. O que é isso, bispo? O inferno. Aonde o verme nunca morre e a dor nunca passa. Sofrimento eterno. Lá não existe dia, lá não existe luz, lá só existe trevas. A Bíblia fala que lá existe densas trevas. Imagina quando você está num lugar completamente escuro e você já fica assustado. Nossa, está escuro demais. Nem se compara o que a Bíblia descreve a respeito de densas trevas. Densas trevas é um lugar tão escuro, mas tão escuro que não se vê naquele lugar. E o sofrimento 24 horas, constante, sem parar, sem cessar, sem misericórdia, sem intervalo. Mas na contramão disso, em contrapartida, enquanto isso, a noiva vai estar com... Aleluia, aleluia. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Ele falou bradamente, fortemente ao meu coração nesta noite, dizendo: diga para a minha igreja, diga para a minha noiva que está bem próximo, está bem pertinho a vinda do Senhor. Prepara-te, santifique, busque, se humilhe, se prostre diante de Deus, seja fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É tempo de santificação, é tempo de humilhação, é tempo de perseverança, é tempo de renúncia, para que nós possamos adentrar a cidade santa. Agora a gente finaliza, olha para o seu irmão, para a sua irmã, e diga para ele assim: é para lá que eu vou. Aleluia, aleluia. Diga mais uma vez: é para lá que eu vou. Aleluia, aleluia. É para lá que nós vamos. Mas não se esqueça que é preciso perseverar até o fim. Se coloque de pé. Eu quero perguntar nessa noite: aonde é que está você? Que queira tomar uma decisão nesta noite, de entregar a sua vida a Cristo. Mas eu estou falando de entregar a vida a Cristo de forma completa. Aleluia, aleluia. O Senhor não é açougueiro para querer só o teu coração. Não. Ele quer toda a sua vida para Ele, de corpo, alma e espírito. Aonde é que está você que reconhece, que entende, que se auto-identifica, se auto-examina e conclui dizendo: eu não posso permanecer da forma em que eu estou,
Eu preciso me posicionar diante de Deus, porque aqui eu não quero ficar. Para o lago eu não quero ir. Tome uma decisão nesta noite diante de Deus. Aquilo que te alimenta hoje, que sacia o teu corpo, a tua carne, o teu desejo, pode lhe proporcionar o abismo no dia de amanhã. Sabemos que vamos dormir, mas não temos a certeza que vamos acordar. É noite de decisão. É noite de decisão. E esta palavra é um tipo de palavra que, quando é pregada, acontece uma batalha espiritual internamente falando, porque o inimigo ele tenta neutralizar todos os sentidos do ser humano para que ele não venha refazer ou fazer uma aliança com Deus, porque o diabo já sabe que a condenação dele é conclusiva, não tem perdão para ele, não tem segunda oportunidade para ele, não tem recomeço para ele já acabou. E ele não quer perder sozinho, ele quer levar mais almas com ele, mas nesta noite ele não vai levar você. Aleluia. Aqui está a primeira alma para Jesus. Aonde é que está a segunda alma para Jesus? Aqui está a segunda vida. Pode vir, pode vir. Não tenha medo. Não tenha medo. Você conhece mais do que ninguém a tua situação. Você conhece mais do que ninguém o que você precisa. O que Deus deve fazer na sua vida e que você tem impedido, não tenha aberto o seu coração de forma completa para que Ele venha agir na sua vida. Rompa a multidão nesta noite. Nós estamos em um culto de Santa Ceia. E vivemos em uma época em que muitos não se preocupam mais em questão da vida, da comunhão para participar da Santa Ceia. O próprio Deus da Bíblia disse que aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo na eternidade. O bispo, eu estou na igreja, mas eu reconheço que eu preciso de mudança. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Daqui para amanhã ou daqui a qualquer segundo, a trombeta pode soar e você corre o risco de ficar aqui. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Deus te quer por completo. Ele quer ser o seu Deus e você seja filho, servo, filho do Deus da Bíblia. Este pode ser o último culto que você está indo. Esta pode ser a última pregação que você está ouvindo e a última que eu pregue. O Espírito Santo de Deus te diz nesta noite: é hora de reconciliação. É hora de recomeçar. É hora de abrir o coração e dizer: Deus me usa, me usa, me usa. Deus me usa, me usa, me usa. Deus faz de mim um instrumento nas tuas mãos, uma ferramenta em prol do teu reino. Deus faz de mim o que tu queres, a tua vontade na minha vida. Me acompanha, meu filho. Salabro remenur yandalai astanderemi kalamasonda rabai. Me acompanha, meu filho. Labaria sontre minute copouria. O rimini canto rabaia labachondará. Ele está presente na casa. O Espírito Santo está na casa. Eu posso sentir a presença dele nesta noite, dizendo: eu estou com saudade de você, meu filho, minha filha. Eu estou com vontade e saudade de usar você. Lembra quando você cantava? Lembra quando você adorava? Lembra como eu te usava? Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo, diz o Deus da Bíblia. A cidade santa nos espera. Há um lugar reservado para nós.
o sofrimento vai acabar, as lágrimas vão cessar, não haverá luto, pranto nem dor, vai ser só alegria na presença dele. É tempo de reconciliação na presença de Deus. Não permita que a dureza do teu coração te conduza ao Hades na eternidade. Não permita que a dureza do teu coração e o orgulho venha lhe conduzir ao sofrimento eterno. Joga o orgulho fora hoje, joga a tristeza fora hoje, abra o teu coração, deixa o Espírito Santo entrar e fazer morada, e fazer morada, e fazer morada. Eu vejo o Deus da Bíblia nesta noite levantando os que caíram, curando as feridas, restaurando com poder e derramando da sua glória, e derramando da sua glória, e derramando da sua glória. Quem está entendendo, adore a Ele nesta noite. Estenda as vossas mãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estão essas vidas diante do teu altar, que reconhece que precisa de um novo recomeço, de uma nova história. Senhor, renova as forças, sara as feridas, perdoa os pecados, e se o nome foi apagado do livro da vida, reescreve nesta noite com poder e autoridade. Nós se alegramos, ó Deus, por este momento, porque nós estamos aqui perseverando, lutando para que nós sejamos um dos eleitos que adentrem a cidade santa pelos portões celestiais. Ó Deus soberano e eterno, rendemos glória, louvores e adoração ao teu nome nesta noite. Firma os pés na rocha do teu povo, é o que nós te pedimos e se alegramos e apresentamos ao Senhor estas vidas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Pode voltar para os vossos lugares com a vitória em suas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, podeis assentar? Nós vamos servir a Santa Ceia agora. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.